E aí, aqui é o Node, imagine só. No início do século 22, o mundo está à beira de um colapso ambiental, e a única esperança de sobrevivência da humanidade está há 85 milhões de anos no passado. Nessa época, os vegetais se tornaram raridade, pois o solo não é mais fértil para plantação. Então, quando Jim chega em casa com uma laranja, sua família fica muito animada. Como o ar está totalmente poluído e as pessoas vivem em situação precária, o governo estipulou uma lei que visa apenas 2 filhos por casal, a fim de garantir o controle populacional. Como possui 3 filhos, Elizabeth precisa esconder a sua filha caçula em um abrigo dentro da parede, para que os policiais não a encontrem. Após receber uma denúncia, um grupo de policiais invade o apartamento da família e começa a revistar o local. Assustada com o barulho que está vindo do lado de fora, Zoe começa a chorar baixinho e aqueles homens conseguem encontrá-la. Decidida a proteger a sua filha, Jim inicia uma briga com os policiais e consegue derrubá-los, mas acaba sendo atingido por uma arma de choque e é preso. 2 anos depois, Elizabeth vai à prisão Gowland para visitar o seu marido e descobre que ele está muito doente, pois o ar da cadeia não é filtrado. A mulher foi até lá para informar ao seu marido que ela e as crianças foram recrutadas para Terra Nova, e Jim afirma que sua família precisa ir, pois sabe que lá eles terão a chance de começar uma vida nova. No entanto, Elizabeth explica que o governo não permitirá que ela leve Zoe, pois, segundo a lei, a menina não deveria nem mesmo ter nascido. Como está fazendo uma visita clandestina, a mulher tem apenas 5 minutos antes que os outros guardas apareçam, e quando está prestes a ir embora, ela entrega um filtro de ar para Jim. Quando sua esposa vai embora, o prisioneiro percebe que é uma arma laser escondida dentro daquela máscara, e percebe que pode usá-la para escapar. Depois de fugir da cadeia, Jim pega um trem e se livra do chip localizador que foi implantado em sua pele. Sua próxima missão é pegar uma bolsa repleta de armas e dinheiro que sua mulher deixou em um esconderijo e seguir para a triagem, onde Elizabeth e seus filhos estão. Antes de partir, Josh se despede de sua namorada e promete que encontrará um jeito de levá-la para Terra Nova, nem que tenha que voltar para buscá-la. Depois de entregar a bolsa de dinheiro para um policial que foi contratado para ajudá-lo, Jim pega a mochila onde Zoe está escondida e pega um atalho para chegar à ponte que os peregrinos precisam atravessar para chegar ao portal. Quando finalmente consegue encontrar a sua família, o homem percebe que os guardas estão suspeitando dele e passa a mochila para sua esposa. Ao ver o seu marido sendo abordado pelos seguranças, Elizabeth ordena que Maddie e Josh atravessem o portal e afirma que estará logo atrás deles. Depois que sua família já garantiu a passagem, Jim decide agir e, após atacar o guarda, ele corre em direção ao portal. Apesar de terem conseguido chegar à Terra Nova, o homem e sua filha de 5 anos ficam marcados como clandestinos. Como Elizabeth é uma médica renomada, ela tem esperança de que sua família será perdoada, pois os moradores precisarão de seus conhecimentos naquele lugar hostil. A tecnologia permitiu que a humanidade criasse um portal que os levaria para 85 milhões de anos no passado, portanto é impossível prever exatamente quais são as ameaças das quais os peregrinos precisam se proteger. Quando chega no acampamento, os cidadãos do ano 2149 conhecem o comandante Taylor, que faz um discurso dizendo que aquele é o início de uma nova civilização. Seu objetivo é ajudar aquelas pessoas a não cometer os mesmos erros que destruíram o planeta no século 22. Quando é informado sobre a presença de clandestinos, o comandante chama o casal para uma conversa particular e, como esperado, depois de ler o currículo de Elizabeth, o homem dá a ela as boas-vindas em sua colônia, pois a mulher será muito útil ali. Depois de pedir que um dos guardas leve a médica ao encontro dos seus filhos, Taylor se certifica de que Jim não é uma ameaça e afirma que ele poderá trabalhar no departamento agrícola. Enquanto sua família se instala em sua nova casa, Zoe decide dar um passeio pelo acampamento e avista um braquiossauro comendo as folhas das copas das árvores, então decide alimentá-lo. Ao ver a menina interagindo com aqueles animais, seus pais ficam apavorados, mas logo percebem que eles são inofensivos e se encantam com aquelas criaturas, pois nenhum deles
jamais imaginava que poderia ver um dinossauro de perto. Pela manhã, Jim já inicia o seu trabalho de jardinagem e é encarregado de cortar as ervas daninhas dos muros que cercam o acampamento. Enquanto usa o seu facão para cortar aquelas plantas, o homem se depara com um inseto gigantesco caminhando pela cerca e leva um baita susto. Após a queda, ele se levanta e logo continua o trabalho, pois sabe que precisa se mostrar útil se quiser continuar vivendo ali com sua família. Nesse momento, Elizabeth trabalha no hospital e atende um paciente que está com uma sanguessuga gigantesca nas costas, então precisa remover o parasita. Logo em seu primeiro dia no acampamento, Josh conhece Sky e a acompanha até a sua casa, onde a garota mora com os outros jovens de sua idade. Naquela tarde, Sky convence o novato a sair do acampamento para dar um passeio de carro pela floresta, e em seguida eles vão parar numa cachoeira. Após o mergulho, Josh se depara com algumas equações desenhadas em uma pedra, e Sky afirma que aquelas anotações foram feitas ali recentemente, mas não tem ideia do que elas significam. Enquanto isso, no hospital, Elizabeth está tratando de um ladrão que foi detido naquela manhã, quando de repente é capturada pelo homem e o guarda de plantão precisa entregar a sua arma para salvar a médica. Após roubar a pistola, Carter sai de fininho e está prestes a atravessar os portões quando é avistado por Jim. Antes de ser preso por agredir os policiais que invadiram sua casa, o homem também fazia parte da polícia e logo consegue detectar o comportamento suspeito do ladrão. Imediatamente, Jim começa a seguir Carter e consegue detê-lo segundos antes que Taylor fosse atingido por um disparo. Depois de ser salvo pelo novato, o comandante percebe que pode confiar nele e decide revelar o que aconteceu naquele lugar alguns anos atrás. Segundo Taylor, aquele criminoso que tentou eliminá-lo pertence a outro acampamento formado por um grupo de pessoas que decidiram se separar de Terra Nova. Esses rebeldes são conhecidos como Sextos, pois vieram do sexto grupo de peregrinos que foi enviado para aquele lugar. Certo dia, esse grupo fugiu no meio da noite, após roubar uma grande quantidade de equipamentos e armas. Após escalar uma montanha e mostrar uma bela vista da cidade para Jim, o comandante informa que de agora em diante ele será promovido e fará parte da equipe de segurança. Ao olhar para baixo, a dupla avista dois veículos de guerra se aproximando em alta velocidade e Taylor avisa sua base sobre a chegada de novos rebeldes. Enquanto dirigem a caminho de Terra Nova, os Sextos são seguidos por um Carnotauro faminto e tentam se livrar dele com suas armas. Porém, durante a perseguição, o atirador acaba sendo devorado por um segundo predador que aparece de repente, e ao ver o animal se aproximando dos portões, Taylor ordena que Jim pegue o volante, para que ele possa servir de isca. Após sair do carro, o homem atira para atrair a atenção do Carnotauro, mas quando estava prestes a ser devorado, Jim retorna para salvá-lo, e a dupla consegue chegar em segurança ao acampamento. Nesse meio tempo, os guardas conseguem se preparar para o ataque, e quando os portões se fecham, o predador decide ir embora. O próximo problema que o comandante e sua equipe precisam lidar são os rebeldes que conseguiram invadir a base, mas Emily revela que foi até lá apenas para resgatar Carter. Ciente de que Taylor não entregará o seu prisioneiro facilmente, a mulher sugere uma troca e oferece um baú repleto de ferro de meteoro como pagamento para ter o seu companheiro de volta. Como sabe que aquele material é muito raro e que os Sextos controlam as minas, Taylor aceita o acordo. Além de Carter, Emily exige um suprimento de remédios e munição, mas o comandante se recusa a fornecer o armamento para os rebeldes. Depois de pegar os medicamentos, Emily e sua equipe retornam para casa, e no caminho se deparam com um carro que Sky e seus amigos usaram para chegar à floresta. Imediatamente, os rebeldes param para roubar as células de energia do veículo, mas são surpreendidos pela chegada de um slasher, que facilmente elimina um dos membros da equipe. Ao verificar as câmeras de segurança, Taylor descobre que Josh e os outros jovens saíram do perímetro e roubaram um dos veículos para dar um passeio. Quando descobre que o seu filho está correndo perigo na floresta, Jim entra em desespero e avisa sua esposa sobre o ocorrido. Então Elizabeth decide ajudar o seu marido a procurá-lo. No final da tarde, Sky e seus amigos retornam ao veículo para ir embora, mas logo descobrem que as células de energia
energia foram roubadas, portanto não dá para ligar o carro. Do outro lado do riacho, Sky percebe que há um veículo dos rebeldes estacionado e decide ir até lá para tentar recuperar a bateria do seu carro. Porém, eles logo descobrem que há um homem ferido no automóvel e precisam se juntar a ele para não serem devorados por um predador que está se aproximando. Por sorte, Sky fecha a porta do veículo blindado, segundos antes de Slasher conseguir alcançá-los. Agora o próximo desafio será sair dali, pois o conversor de energia daquele tanque de guerra foi destruído. Ao perceber que Drake está gravemente ferido, a jovem pede ajuda de Josh para estancar o sangramento e tenta pensar em um jeito de tirar os seus amigos dali em segurança. Quando anoitece, outros slashers aparecem e começam a rodear o veículo. Se o grupo não sair logo dali, em breve outros dinossauros aparecerão para devorá-los, pois aquela espécie costuma caçar em bando durante a noite. Enquanto estão encurralados, Hunter encontra um rádio dentro do veículo e entra em contato com o comandante, que já está procurando por eles na floresta junto com uma equipe de busca. O rapaz tenta especificar a sua localização quando, de repente, os predadores iniciam um ataque e tentam destruir o veículo com suas caudas. Na tentativa de atrasá-los, Sky e Josh pegam duas armas e começam a atirar, mas aquelas balas não são o suficiente para atravessar a pele escamosa dos dinossauros. Por sorte, os jovens conseguem assustar aquelas criaturas com o barulho dos disparos e elas vão embora. Porém, a transmissão de rádio é interrompida e eles não conseguem mais se comunicar com o comandante. Nesse momento, Tasha decide que é hora de fugir antes que aqueles monstros retornem e seus amigos não conseguem impedi-la de sair do veículo. Enquanto a jovem corre sem rumo pela floresta, um slasher aparece e a ataca, mas por sorte ela consegue sobreviver e é encontrada pela equipe de busca. Ao ver a sua filha gravemente ferida, Guzman tenta acalmá-la enquanto Elizabeth realiza o protocolo de primeiros socorros. Com a ajuda de Tasha, Taylor descobre onde os outros jovens estão e vai atrás deles. De repente, os slashers retornam para dar continuidade ao ataque e após arrancar uma das portas do veículo, a criatura captura Hunter, arrastando o garoto para fora do veículo pela perna. Imediatamente, os amigos do rapaz saem para salvá-lo e começam a atirar no monstrengo. Quando o dinossauro foge, eles ajudam Hunter a se levantar e correm até o veículo que usaram para chegar na floresta. Enquanto Max e Josh instalam as células de energia de volta no carro, Sky fica encarregada de cobrir a equipe, mas acaba ficando sem munição. Nesse momento, Max é atacado e os jovens ficam cercados pelo bando, que se aproxima sorrateiramente para devorá-los. Porém, antes que eles fossem atacados, o comandante aparece com sua equipe e usa o óculos de visão noturna para perseguir os slashers. Durante o resgate, os guardas se dividem para manter os predadores longe, enquanto Sky e seus amigos entram no veículo. Ao ver uma daquelas criaturas se aproximando de seu filho, Jim ordena que ele se abaixe e consegue atingir o dinossauro em cheio. Quando os slashers vão embora, Taylor e Jim vão atrás de Jake, pois pretendem levá-lo ao acampamento para receber cuidados médicos. Mas ao verificar o tanque de guerra, eles percebem que o rebelde fugiu. Após o resgate, as equipes retornam para o acampamento e Elizabeth fica aliviada ao ver o seu filho vivo. Depois do jantar, Jim e sua família saem de casa para olhar o céu e ficam encantados ao se deparar com a lua cheia, pois em 2149 o ar está tão poluído que se tornou impossível enxergar o céu. Naquela madrugada, um grupo de soldados está transportando suprimentos para o posto 3, quando de repente eles percebem que o pneu do veículo furou. Quando os homens saem para resolver o problema, acabam sendo cercados por um grupo de animais que os observa nas copas das árvores e se tornam vítimas de um ataque. Pela manhã, Alicia leva os jovens novatos do acampamento para participar de um treinamento de sobrevivência e ensina o que eles precisam fazer caso se percam na floresta. Depois de levar os jovens de volta para o acampamento, a mulher acompanha o comandante numa missão de busca pelos guardas que desapareceram,
pois eles já deveriam ter retornado à Terra Nova. Em pouco tempo, Jin se tornou um dos soldados mais confiáveis de Taylor, então o homem também o recruta para esta missão. Quando a equipe finalmente consegue encontrar os guardas desaparecidos, percebe que eles foram eliminados de forma assustadora e tiveram seus olhos removidos. Na tentativa de descobrir que tipo de animal os atacou, os soldados decidem levar os corpos para o acampamento e Jin pede ajuda de sua esposa para fazer a análise. Com o auxílio de Malcolm, seu colega de trabalho, Elizabeth consegue reunir algumas informações que ajudam os guardas a identificar aqueles predadores. Segundo ela, as mordidas e o método de ataque não coincidem com nenhuma das espécies que já foram catalogadas na base de dados, o que significa que eles estão lidando com alguma criatura que nunca foi vista naquela região. Durante a noite, enquanto está no quarto com sua esposa, Jin escuta um som assustador vindo do lado de fora e sai para investigar o que é aquilo. Nessa hora, ele e Josh se deparam com um grupo de aves pré-históricas e começam a arremessar algumas pedras para espantá-las, mas acabam sendo perseguidos e precisam correr para se esconder. Depois de levar uma mordida tentando afastar aqueles animais, Jin percebe que podem ter sido eles que eliminaram os soldados. Após ser alertado sobre a existência daqueles pterossauros, Malcolm sugere que uma equipe de pesquisa seja enviada a campo para observá-los e descobrir o que está ocasionando aqueles ataques, já que animais de pequeno porte não costumam atacar a menos que estejam se sentindo ameaçados. No entanto, Taylor não concorda com essa estratégia e afirma que todos os agentes estão proibidos de deixar aquele complexo até que seja descoberta uma forma de deter aquelas criaturas. Algumas horas depois, enquanto passeia com Sky pela feira, Josh avista as mesmas aves que os atacaram na noite anterior, reunidas nas grades do muro. Porém, agora esses animais estão em um bando muito maior e começam a atacar os humanos sem nenhum motivo aparente. Rapidamente o casal foge e se esconde debaixo da mesa em busca de abrigo, assim como todas as outras pessoas que estão naquele local. Alguns minutos depois, a revoada vai embora e, por sorte, das 36 pessoas que foram feridas, todas sobreviveram. Quando encontra o corpo de um daqueles animais, Malcolm decide levá-lo para ser estudado em laboratório e compartilha sua teoria do porquê eles estão atacando. Segundo o pesquisador, aquelas criaturas estão migrando e por isso nunca foram vistas naquela região. A má notícia é que, se essa teoria estiver certa, uma quantidade ainda maior daqueles pterodátilos está por vir, o que significa que novos ataques irão ocorrer em breve. Após fazer uma leitura do perímetro com o auxílio das câmeras aéreas e ativar o sensor de calor, Taylor e sua equipe descobrem que há milhões daquelas aves escondidas debaixo das copas das árvores. Segundo Alicia, há 3 anos a equipe de exploração encontrou cascas de ovos naquele local, mas como não havia nenhum sinal de vida animal por perto, eles decidiram que aquele seria um bom lugar para construir terra nova. Como as cascas dos ovos serviram de nutriente para a terra, o solo ali é extremamente fértil, e esse foi um dos motivos que fez com que Taylor considerasse aquele lugar uma boa opção para montar o acampamento. O que ninguém imaginava naquela época é que aquela área poderia ser o ninho de alguma espécie animal. Ao ouvir esse relato, Malcolm chega à conclusão de que aqueles pterodátilos estão atacando porque consideram os humanos como intrusos, já que eles estão ocupando o local onde eles costumam colocar os seus ovos. Sabendo que novos ataques estão por vir, Taylor ordena que Alicia espalhe um comunicado e diga para os civis se abrigarem em suas casas. Para saber como repelir aqueles animais, Malcolm e Elizabeth precisam de um casal daquela espécie, mas esses animais têm que estar vivos para que os cientistas possam estudar a sua fisiologia. Na companhia de Jin, Taylor sai para caçada e consegue coletar os espécimes, que imediatamente são enviados para o laboratório. Após alguns estudos, Elizabeth e Malcolm descobrem que podem usar os feromônios daqueles bichos para atraí-los para outro local, já que é aquela substância que regula o instinto
tratamento de desova. Enquanto os cientistas sintetizam 50 litros de feromônio, Jin prepara o transporte que será usado para levar a substância para longe do acampamento. Neste exato momento, o acampamento está sendo invadido pela revoada de dinossauros que tentam entrar nas casas dos moradores. Apesar de todas as portas e janelas estarem fechadas, os pterodátilos conseguem invadir a casa de Jin e Elizabeth e atacam Mark, que estava de guarda para proteger os jovens. Na tentativa de escapar do ataque, Josh ordena que todos corram para o quarto de Mad, mas Zoe está paralisada de medo e acaba ficando escondida debaixo da mesa. Ao ver a sua irmã caçula em apuros, Josh corre até a cozinha para resgatá-la e leva a menina para o quarto junto com os outros. Depois de colocar o feromônio sintetizado dentro do tambor, Taylor o transporta para fora da cidade e é seguido pelos animais que se atraem por aquele cheiro. Pela manhã, todos os moradores da Terra Nova retornam às atividades normalmente, mas Elizabeth está preocupada com seu marido, pois ele ainda não retornou de sua missão. Quando finalmente vê o veículo se aproximando dos portões, a mulher se sente aliviada e corre para os braços de Jin. Ao ser questionado sobre o sucesso da missão, o comandante afirma que agora os pterodátilos estão nas montanhas e adotaram aquele local como seu novo lar. Durante uma pesquisa de campo, um cientista observa os insetos que vivem naquela parte da selva e sai do seu laboratório à procura de um besouro que conseguiu escapar. Porém, ao chegar do lado de fora, Jonathan se depara com um carnotauro e fica encantado por ele, então acaba sendo devorado. 3 dias depois, quando percebe que não está mais conseguindo se comunicar com o cientista, Taylor decide verificar se está tudo bem com ele, e Elizabeth o acompanha para fazer um relatório. Ao chegar lá, a equipe percebe que o perímetro foi invadido e entra no laboratório para iniciar as investigações. Enquanto caminha pelo local, o comandante encontra uma sala repleta de pacientes que apresentam algum tipo de transtorno dissociativo. Apesar de estarem saudáveis e com sinais vitais normais, nenhum deles faz ideia de onde está, pois perderam todas as suas memórias dos últimos anos. Ao assistir uma gravação que o Dr. Jonathan fez antes de ser devorado, Elizabeth descobre que há algum elemento patogênico por trás daquela amnésia coletiva. Então ela decide dar continuidade à pesquisa para garantir que sua equipe não acabe sendo exposta ao mesmo patógeno e sofra os mesmos sintomas. Segundo Taylor, a equipe não retornará para a cidade até que Elizabeth descubra o que está acontecendo, pois o comandante não quer arriscar expor a colônia inteira àquela doença. Na manhã seguinte, Jin vai falar com Alicia para descobrir o motivo de sua esposa ainda não ter retornado e descobre que o posto 13 está em isolamento. Na noite anterior, o comandante entrou em contato para informar sobre um possível patógeno, portanto ninguém deve ir até lá para não correr o risco de ser contaminado. Quando descobre que Elizabeth pode estar em perigo, Jin imediatamente decide ir atrás dela e pede o veículo de Malcolm emprestado, mas o cientista resolve ir com ele. Ao chegar no posto 3, a dupla se depara com 2 dinossauros tentando devorar os cabos que fornecem energia para a base, mas os homens conseguem espantá-los e atravessam um portão. Como sabem que o lugar está contaminado, eles usam filtros de ar para se proteger, e Jin acaba sendo atacado por sua esposa, pois a mulher não se lembra dele. Porém, ela se lembra de Malcolm, já que estudou com ele anos atrás na faculdade de medicina. Ao ver Elizabeth abraçando outro homem depois de atacá-lo, Jin se sente confuso e tenta entender o que está acontecendo. Após uma breve conversa com sua colega de trabalho, Malcolm percebe que ela perdeu a memória dos últimos 20 anos e pensa que ainda está na universidade. Depois de ler as anotações feitas por sua colega de trabalho, o cientista descobre que ela foi exposta a um patógeno que causa amnésia e conta com a ajuda de Elizabeth para encontrar a cura. Nesse momento, Jin escuta o barulho vindo de dentro da base e decide revistar o local para garantir que não há nenhuma ameaça espreita. Porém, durante a busca, ele acaba encontrando o comandante Taylor, que invade o esconderijo e faz o policial de prisioneiro, pois acredita que ainda é um agente infiltrado. Após golpear o seu suposto inimigo, Taylor parte a caminho de Terra Nova, com a missão de resgatar a sua esposa, e Jin retorna ao laboratório
laboratório para avisar sobre o que aconteceu. A equipe está lidando com um problema ainda maior agora, pois se chegar na colônia, o comandante poderá infectar todos os moradores. Como a comunicação do posto 3 foi cortada, Jim não consegue entrar em contato com Alicia para informá-la sobre o ocorrido. Então, os cientistas precisam se apressar para obter a cura antes que seja tarde. Nesse momento, ele pede ajuda de Malcolm para levar o homem até a enfermaria, pois o encontrou desmaiado nos fundos do laboratório. Ao chegar lá, o médico começa a apresentar os primeiros sintomas de amnésia e se pergunta o motivo de estar arrastando aquele corpo. De repente, um dinossauro aparece e Jim se tranca junto com Malcolm dentro de uma sala para garantir que o animal não conseguirá alcançá-los. Depois de criar uma isca para atrair a criatura, o policial consegue trancafiá-la e precisa apagar Malcolm, pois o homem começa a surtar. Nessa hora, Elizabeth aparece e Jim afirma que não teve outra escolha. Ao contrário de Malcolm, o policial não apresentou nenhum sintoma desde que foi exposto ao patógeno. Isso significa que há algo tornando seu organismo imune àquela coisa. Depois de hackear os computadores, Jim e Elizabeth descobrem que um dos cientistas que trabalhava naquela base estava conduzindo um experimento genético de forma clandestina e acidentalmente acabou liberando um patógeno capaz de causar amnésia no ar. De repente, Jim começa a espirrar e revela estar resfriado. Então Elizabeth logo percebe que esse é o motivo dele não ter sido afetado. A médica acredita que o patógeno causador do resfriado está bloqueando o que provoca a perda de memória, e a partir disso ela consegue criar um antídoto. Na manhã seguinte, quando chega em Terra Nova, Elizabeth descobre que o comandante foi capturado enquanto tentava invadir o acampamento e usa o composto que desenvolveu durante a noite para ajudá-lo a recuperar as suas memórias. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Acham que a humanidade conseguiria sobreviver em uma era governada por dinossauros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!